Olá, aluno, vamos para a nossa aula sobre auditoria no recursos humanos. E para aprendizado, vamos usar um show de slides, show de imagens aqui para você. Então você vai ouvir o áudio e vai aparecer algumas imagens aí bem interessantes que são relacionadas ao conteúdo que a gente está estudando, tá? E para a gente começar essa auditoria no RH, né? Vamos começar por ambiente para operação dos processos. As normas nesse conteúdo, que é aplicada 9001, 14001, PQPH, 45001, essa estrutura de alto nível, ela define que a organização ela deve determinar um ambiente social, psicológico e físico adequado, tá? Adequado para a elaboração do serviço ou a execução do produto. Esse ambiente adequado, ela fala que é um ambiente, por exemplo, quando se fala em social, que não seja discriminatório, porque quando se fala em pessoas, né, quando você impacta a pessoa, isso pode impactar diretamente o produto ou serviço. Então, se você pegar uma 9001, o interesse vai ser na qualidade do produto, né? Apesar da gente estar lidando com informações relacionadas a funcionários, ao bem-estar de colaboradores. Então, social não discriminatório, tá? Que não discrimine, né? Calmo e não confrontante. Aí você deve se perguntar assim, Aldenício, como é que eu vou auditar isso? Primeiro, esse item não requer informação documentada. Se não requer informação documentada, você não vai poder cobrar nada, tá? Que comprove que a organização possui um ambiente não discriminatório, calmo e não confrontante. Quando eu falo não cobrar nada, estou falando de evidência, papel, né? Registro. Mas você pode, ao longo da sua auditoria, perceber, sentir. E é esse sentimento que você vai expressar aqui. Na autoria do RH, geralmente eu questiono como é que vocês contribuem para um ambiente não discriminatório. Algumas empresas ou alguns profissionais da RH falam assim: ao início, na contratação nós não priorizamos sexo, raça e etc. Então, fazendo isso, nós garantimos um ambiente não discriminatório. Também. Então, eu aceito. Um ambiente calmo. Nós temos aí uma sala de descompressão, onde as pessoas vão lá e relaxam no meio do trabalho. Ótimo, também é um ambiente social, né? Garantido calmo para o colaborador. Não confrontante. Quando às vezes a gente questiona isso, ele fala, não, ó, quando a gente tem conflitos aqui, esses conflitos são dirimidos através de uma reunião com um RH, onde é confrontado um com o outro para discutir até chegar num consenso. Então, tudo isso são práticas que você vai tentar observar dentro da organização para concluir que a empresa realmente possui um ambiente social adequado. Quando se fala em ambiente psicológico adequado, aí esse psicológico ele pode ser um ambiente redutor de estresse, preventivo contra a exaustão, emocionalmente protetor. Volto a falar o que eu disse antes. Você não pode pedir evidências, documento que comprove isso. Mas você vai sentir. Digamos que a empresa tenha não, como é que se diz? Ela não priorize horas extras, evite horas extras. É uma política da empresa. E isso previne a exaustão. Emocionalmente protetor, a empresa tem programas, tem um eventograma onde ela faz festa de São João, carnaval e etc. Redutor de estresse. Existe um momento de intervalo, né, obrigatório, ginástica laboral, mas ginástica laboral também é muito mais físico, né, mas também está relacionado à redução de estresse também. Então, é toda ação que a organização determina para garantir que garanta isso, tá? Próximo, um ambiente físico adequado. Aí, quando se fala em físico, por exemplo, né? Temperatura adequada, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene e ruído adequado. Você consegue perceber isso através do PPRA e do PCMSO. São dois documentos importantes, tá? Que comprovam que a organização fez esse estudo, essa avaliação, definiu algumas ações para adequar seu ambiente físico ao que realmente requer, tá? A legislação. Detalhe, você vai ter que cobrar o PPRA e o PCMSO, como eu falei para vocês, não requer informação documentada. Então, se você percebe que o ambiente é adequado, sem calor, fluxo de ar legal, higiene, sem barulho, luz, a iluminação legal, você pode considerar isso no seu relatório. Mas, se você quiser também, né, se a empresa te apresentar o PPRA e o PCMSO, você pode pegar esses documentos e fazer o registro desse PPRA e desse PCMSO, tá? Dizendo que você evidenciou e que tem uma ação relacionada a esse PPRA, a esse PCMSO.
e sendo assim você consegue auditar adequadamente esse requisito. Um outro assunto que você deve abordar junto ao recursos humanos é o conhecimento organizacional. O requisito, ele fala que a organização deve determinar o conhecimento organizacional que é necessário para a operação, né, para a execução dos processos. Então, você pode questionar ao gestor de recursos humanos, né, ao responsável pelo RH, olha, quais são aqui os conhecimentos que são requeridos aqui para os colaboradores, né, para que eles possam exercer essa atividade, exercer esse cargo. Esse conhecimento ele pode ser de proveniência interna ou externa. Pode ser um NBR, pode ser um documento interno, um procedimento interno. Existe um gap entre a contratação e o colaborador começar a executar a atividade. E é justamente isso que você deve ver nesse requisito. Tá? Ou seja, quando o colaborador ele entra na organização, vamos pensar na condição ideal, ele é integrado, existe uma integração onde ele é apresentado os procedimentos operacionais, onde ele é apresentado os documentos externos, onde ele tem esse momento aí, né, que ele se capacita para atuar da melhor forma possível, da maneira mais adequada. Então você deve questionar isso, né? Então, cara gestor, como é que você determina qual é esse conhecimento organizacional necessário aí, tá? Se você perceber que ele não determina, não conformidade, porque isso tem que estar claro, que informação é essa, tá? Que necessidade de conhecimento é esse antes do colaborador executar o seu cargo, visando que ele consiga atender plenamente os objetivos aí necessários. Lembrando que aqui eu não estou falando ainda de comprovação de competência, mas estou falando somente, tá, nesse momento, da identificação do conhecimento necessário, que isso está muito atrelado também ao que a gente chama de gestão do conhecimento. Em se tratando de competência, você deve perguntar, questionar ao gestor onde é que ele determina os critérios de competência para cada cargo que pode afetar a qualidade do produto ou serviço. Nesse momento, geralmente o RH vai te responder que existe uma matriz de competência ou existe uma descrição de cargo para cada função. Essa descrição de cargo, ela vai conter exatamente os critérios de competência necessários a nível de escolaridade, treinamento e experiência para que o colaborador possa exercer plenamente a função, sem causar nenhum problema ao serviço, nenhum problema ao produto. Nesse momento aqui é que requer uma certa informação documentada para comprovar esses critérios de competência. Então vamos detalhar um pouco isso. Digamos que na descrição de cargo da função de pedreiro ou na função de operador tenha lá dizendo que é requerido segundo grau completo. Se assim for, você vai de forma mostral escolher alguns cargos e requerer e solicitar a comprovação, tá, de que aqueles colaboradores possuem segundo grau completo, que no caso seria uma ficha 19. Se for primeiro grau completo, ficha 18. Se a gente estiver falando de curso superior, certificado de conclusão de curso. Se estiver falando de pós-graduação, certificado de conclusão da pós, e aí vai, tá? Isso também se aplica para treinamento. Quando o RH determina algum treinamento necessário, é requerido que haja comprovação de que o colaborador possui aquele treinamento. Desculpe pela gagueira que deu agora aqui, perdão. Bom, então é necessário que o RH ele comprove, tá, que o colaborador teve aquele treinamento. No que tange a experiência, também deve ser comprovado. Treinamento via certificado via lista de frequência. Já a experiência pode ser cópia da carteira de trabalho, tá? Mas algumas empresas preferem não manter por uma questão de legislação e não por conta da ISO 9001, acreditam que pode ser um problema guardar cópia de documento de funcionário. E realmente é, em certos casos. Então, ou cópia da carteira de trabalho, ou então um documento interno da organização, assinado por alguém da empresa, onde dita quais são as empresas que o colaborador passou, qual o cargo que o colaborador passou e quanto tempo ele passou, para justificar aquela experiência necessária ou requerida, certo? Então, a gente falou de critério de treinamento, a gente falou de critério de experiência e falou de critério de experiência, né? Educação, que falou escolaridade, treinamento e experiência. Detalhe, sempre que surgir uma nova experiência, ou então se a organização decidir contratar o colaborador, mesmo que ele não tenha aquela competência, ela deve prover, ela deve gerir recursos, né,
para prover aquela competência para o colaborador. Então, ela vai ter que treinar o colaborador. Se for um curso superior, ela vai ter que prover aquele curso superior para o colaborador. Então, você pode questionar, ó, os critérios de competência aqui, né? Como é que vocês identificam esses gaps aí? Porque a gente sabe que quando o colaborador está dentro da empresa, vão surgindo novas necessidades. É um sistema novo que foi implantado, né? É uma forma de atuação ou de atividade que mudou. Então, como é que o RH identifica essas gaps e providencia treinamento para a capacitação, certo? Então, é importante que vocês façam essa pergunta. Volto a dizer, detalhe, informação documentada só para comprovação de critério de competência. Vale salientar também que é papel do auditor verificar se o colaborador tem a competência naquele momento, né, no momento da auditoria, tá? Se você quiser se ater a competências passadas, que ele não tinha há 3, 4, 5 meses atrás, eu não recomendo você fazer isso, tá? Foque em garantir que ele realmente tem aquelas competências que foram planejadas naquele momento em que você estiver auditando. Detalhe, se você não evidenciar documentos comprobatórios que indiquem que o colaborador possui aquela competência, você pode registrar uma não conformidade, tá? Nem pense duas vezes. Seria uma não conformidade. Bom, é, um plano de treinamento, tá? É uma ótima resposta que o RH pode lhe dar para prover as competências, os gaps de competências que vão surgindo aí ao longo da existência da organização. Uma outra coisa que a norma fala, que você vai perguntar, é como é que você avalia a eficácia das ações que provém competência? Porque muitos falam assim, eficácia é treinamento. Mas não é só treinamento que provê competência, tem outras ações que o RH pode tomar para prover competência. Tá? E você vai questionar, existe uma avaliação, como é que você verifica se realmente aquela competência foi desenvolvida no colaborador? Então você vai questionar isso. É, Basicamente, né, quando a gente fala incompetência, é isso que você vai questionar e que você vai buscar na sua trilha. Aí agora vamos lá, auditar o item conscientização. Tá? Os colaboradores precisam conhecer o quê? Eles precisam ser treinados para quê? O que é que tem que ter na ponta da língua de cada colaborador que você vai cobrar na sua auditoria na operação e que você vai questionar o RH como essa informação é repassada para eles. Então, treinamento da política de qualidade, todos têm que conhecer a política de qualidade, tá? Lembrando que quando eu falo todos, gente, são aqueles colaboradores que fazem parte do sistema de gestão, ou que podem afetar a qualidade do produto ou serviço, ou que podem gerar um impacto ambiental, ou que podem, de alguma forma, impactar diretamente na ocorrência de um acidente do trabalho, certo? Então, precisa ter essa ótica quando for fazer essa avaliação. Então, da política, dos objetivos da qualidade, ou seja, quais são as metas, indicadores, tá? Como é que ele tem acesso a esse resultado? Como é que é feito esse acompanhamento? Como é que é repassado para ele mensalmente? Se aquela meta foi batida ou se não foi batida? Então, isso também faz parte de conscientização. Da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado. Ou seja, caso ele execute de acordo com o que está estabelecido nos procedimentos, né? Qual é o ganho de conformidade que ele tem e as implicações caso ele não siga, ou seja, quais são os riscos, quais são as consequências. Então, o levantamento de riscos da atividade deve ser repassado para o colaborador. Ele deve entender os impactos que ele gera quando ele entrega uma saída em desacordo com aquilo que estava planejado. Então vamos recapitular. Ó. O colaborador tem que entender de política, o colaborador tem que entender de objetivos e metas, o colaborador tem que entender de mapeamento de processo e procedimento operacional que esteja relacionado à sua atividade, ele tem que ter treinamento e ele tem que entender quando dá falha, ou seja, quando ele não realiza a entrega, das consequências de problemas que ele traz para a organização, que aí eu estou me referindo aos riscos, tá, relacionados à atividade. Então, questione em que momento isso é repassado para os colaboradores. E se você perceber que os colaboradores não possuem essa informação bem definida ou bem conhecida, você pode registrar aí sem problema nenhum não conformidades a respeito, tá? E para finalizar a auditoria no RH, você vai questionar a respeito do item comunicação. Então a norma é clara, tá? Quando ela determina
que a organização deve definir sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar, como comunicar e quem comunicar. Então você vai questionar o RH onde isso está definido. Lembrando o seguinte, nós colocamos isso no conteúdo do RH porque é muito comum encontrarmos esse requisito sendo atendido pela área de recursos humanos. Porém, vale salientar que em qualquer área esse item pode estar estabelecido e em qualquer área você vai indicar isso como uma conformidade, caso esteja determinado. Vamos dar um exemplo prático sobre o que se comunicar. Resultados dos indicadores. Está lá uma tabelinha, uma planilhazinha. Quando comunicar mensalmente, trimestralmente, com quem se comunicar? Com os operadores, com os gestores da área. Como comunicar? Via reunião, via treinamento, né? Quem comunica, ou seja, quem é que vai ser o interlocutor aí, quem é que vai ser o responsável por passar a informação. Então é necessário que você tenha bem definido isso, que a organização tenha definido isso. Geralmente, olha, em 90% dos casos é uma planilhazinha Excel que tem lá tudo, o que é que se comunica e o detalhamento de cada comunicação dentro da organização. Se você perceber que a organização não definiu essa comunicação, tá? Lembrando que quando a gente fala em definir ou não, esse item também não requer informação documentada. Então, se você percebe que, apesar de não estar escrito, mas é notório que há uma reunião semanal, os assuntos são abordados, estão tipificados numa ata, que é claro quem participa, é claro quem comunica, então você pode olhar com outros olhos, tá? Mas aí cabe a você, como auditor, pensar e avaliar cada contexto, porque fica difícil você ter, por exemplo, uma organização com muitos funcionários, onde possuam várias reuniões, você conseguir fazer isso ou estar na cabeça de alguém. Geralmente isso vai estar no papel, bem descrito e bem determinado. Bom, além desse vídeo show aqui que vocês tiveram, tá? Vocês vão ter também, para quem está fazendo o curso, né, de auditor interno, quem não estiver fazendo, www.bjtreinamentos.com.br, tá? Vai lá e se inscreve, participa com a gente do curso, tá? Mas quem estiver fazendo, eu estou disponibilizando lá na nossa Google Class para que vocês possam visualizar um modelo de descrição de cargo específico, para que vocês possam dar uma olhada lá, com as determinações de escolaridade, experiência e habilidades, tá? Estou também disponibilizando um plano de treinamento para que vocês possam visualizar, apesar de que, como eu falei, né, a organização determina muitas vezes para tratar os gaps de conhecimento, mas teoricamente não requeria informação documentada, só a comprovação de competência. Então, estou deixando lá para vocês a descrição de cargo, estou deixando para vocês também o modelo de plano de treinamento, tá? Que vocês vão dar uma olhada nesses dois documentos. E, tá. Vou deixar também um exemplo, um modelo de eventograma, para que vocês possam visualizar a questão do ambiente de trabalho, né? Como é que isso pode ser trabalhado aí. E depois vocês vão poder fazer o exercício de finalização do módulo para garantir aí sua comprovação de carga horária, tá? Nesse item, auditoria no recursos humanos. Até a próxima aula.